O milagre de Renato. A fé que venceu o granuloma anular. Renato tinha apenas 9 anos quando as primeiras manchas apareceram em suas mãos. Pequenos nódulos vermelhos, elevados e em formato de anel que coçavam sem parar. A mãe, dona de casa simples e trabalhadora, levou-o ao posto de saúde, onde o médico, após examinar, deu o diagnóstico: granuloma anular, uma doença de pele sem causa definida e sem cura garantida. Às vezes some sozinho, às vezes não, disse o médico, receitando pomadas que pouco adiantaram. Com o tempo, as lesões se espalharam pelos braços e pernas de Renato, deixando-o envergonhado. Na escola, algumas crianças apontavam e riam, chamando-o de menino pintado. Ele passou a usar blusas de manga longa mesmo no calor, esconder as mãos nos bolsos e evitar brincadeiras que expusessem sua pele. A família de Renato não era de frequentar igrejas. O pai, mecânico, trabalhava até tarde e a mãe, embora criasse os filhos com valores, nunca havia encontrado tempo para a fé. Mas tudo mudou quando a vizinha Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, notou a tristeza no olhar do menino. Um dia, enquanto Renato brincava sozinho no quintal, Dona Maria se aproximou com um sorriso tranquilo. Renato, minha criança, por que você não vem comigo amanhã na igreja? Lá tem muitas crianças, e a gente ora por quem está passando dificuldade. Não sei, tia, respondeu o menino, olhando para suas mãos marcadas. Eu não gosto que olhem para mim. Dona Maria se ajoelhou na sua frente, com suas roupas simples e um lenço na cabeça, como usavam as irmãs da CCB. Lá ninguém vai rir de você, meu filho. Lá a gente aprende que Deus olha pro coração, e Ele pode fazer coisas que nenhum médico pode. No domingo seguinte, Renato entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem instrumentos musicais. Apenas as vozes dos irmãos e irmãs cantando hinos com uma doçura que ele nunca havia ouvido. As mulheres usavam saias longas e lenços, os homens, camisas sociais e calças compridas. Tudo ali respirava ordem e respeito. Renato se sentou ao lado de Dona Maria, nervoso, mas uma estranha paz começou a invadi-lo quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, abriu a Bíblia e leu: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Naquele dia, o ancião falou sobre a fé que move montanhas. Renato não entendeu tudo, mas quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele fez o mesmo, fechando os olhos com força. Sentiu mãos sendo postas sobre sua cabeça enquanto Dona Maria e outras irmãs oravam em voz baixa, mas com uma convicção que o emocionou. Senhor, toca neste menino, cura estas feridas, dá-lhe saúde e paz. Nos domingos seguintes, Renato passou a ir com mais frequência. A mãe, embora cética no início, permitiu, pois via o filho mais feliz. Ele começou a participar das aulas da escola dominical, onde aprendeu sobre Jesus, sobre a importância da obediência e da oração. Um dia, o ancião chamou todas as crianças à frente e perguntou: quem aqui acredita que Deus pode fazer milagres? Renato hesitou, mas levantou a mão tremendo. O ancião sorriu e disse: a fé não é ver para crer, crianças. É crer para ver. Naquela noite, Renato orou sozinho em seu quarto, com lágrimas nos olhos. Jesus, se o Senhor existe mesmo, por favor, tira essas manchas de mim. Eu quero ser normal, quero brincar sem vergonha. Eu acredito no Senhor. Os dias passaram, e nada mudou. As lesões continuavam ali, mas algo dentro de Renato havia mudado. Ele não se sentia mais sozinho. Até que, em um culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. O ancião anunciou que seria celebrada a Santa Ceia, e todos os irmãos em comunhão participariam. Renato, embora ainda não batizado, observava com atenção enquanto os irmãos passavam o pão e o cálice, lembrando o sacrifício de Cristo. Depois veio o momento dos testemunhos. Uma irmã se levantou e contou como Deus a havia livrado de uma doença grave. Outro irmão deu glórias por um emprego conquistado após meses de desemprego. Então Dona Maria se levantou, segurando a mão de Renato. Irmãos, este menino aqui ao meu lado tem lutado contra uma doença de pele há meses. Nós temos orado por ele, e eu creio que hoje é o dia da sua cura. O ancião olhou para Renato com bondade e disse: vem aqui, meu filho. Renato subiu ao pequeno púlpito, envergonhado, mas determinado. O ancião colocou a mão em sua cabeça e orou com voz firme: Senhor Deus, tu que saraste leprosos, cegos e coxos, olha para este menino. Se é da tua vontade, cura-o agora para que muitos vejam e creiam no teu poder. Em nome de Jesus, amém. Um silêncio tomou conta da sala. Renato sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma mão invisível o tocasse. Então, sem entender bem por que, ele olhou para suas mãos.
As manchas vermelhas estavam desaparecendo, como se fossem apagadas por uma borracha. Ele esfregou os olhos, incrédulo. As irmãs ao seu redor começaram a chorar, e um murmúrio de louvor encheu o lugar. Em poucos minutos, não havia mais nenhum vestígio do granuloma. Sua pele estava limpa, como se nunca tivesse tido nada. O culto terminou em lágrimas de alegria. Irmãos abraçavam Renato, glorificando a Deus. Sua mãe, que havia sido chamada às pressas, caiu de joelhos chorando, pedindo perdão por sua falta de fé. Naquela mesma noite, Renato pediu para ser batizado nas águas e o ancião, emocionado, marcou a data para o próximo domingo. No dia do batismo, a pequena piscina foi preparada atrás da sala de cultos. Renato, vestindo uma túnica branca, desceu as escadas tremendo não de frio, mas de emoção. O ancião o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ele saiu da água, sentiu que não era mais o mesmo menino cheio de vergonha. Era um servo de Deus, curado não só no corpo, mas na alma. Anos se passaram. Renato cresceu na congregação cristã no Brasil, sempre humilde, sempre grato. Tornou-se um jovem dedicado, ajudando nos cultos, visitando os doentes e testemunhando a outros sobre o milagre que havia vivido. Certa vez, um amigo lhe perguntou: Renato, como você tem tanta fé? Ele sorriu e respondeu: a fé não é sobre a gente ser forte. É sobre confiar em quem é mais forte que a gente. Na CCB, eu aprendi que Deus não muda as coisas só porque a gente quer. Ele muda porque Ele é bom, e porque Ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. O meu milagre não foi só a cura. Foi saber que mesmo quando a gente não vê saída, Deus está lá. E assim, a história de Renato se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na congregação cristã no Brasil, uma igreja onde a simplicidade dos corações encontra a grandeza do Criador, e onde a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode mover não só montanhas, mas também curar feridas que nenhum homem poderia sarar. A vida de Renato depois daquele dia nunca mais foi a mesma. Não que tudo tenha se tornado fácil, porque a fé não é um passe de mágica, mas uma caminhada. Mas agora ele enxergava cada desafio com outros olhos. A dor nas costas que antes o deixava acamado por dias, tinha sumido como se nunca tivesse existido. Os médicos espantados pediram novos exames, compararam laudos, mas não encontraram explicação. Um deles, depois de analisar tudo com cuidado, apenas balançou a cabeça e murmurou: isso não tem lógica médica. Renato sorriu por dentro. Ele sabia muito bem que não era a medicina que tinha o feito levantar daquela maca. Mas o maior milagre mesmo não foi só o corpo sarado. Foi o coração. Antes, Renato era um homem amargurado que culpava Deus pelas dificuldades. Reclamava do salário apertado, da esposa doente, dos filhos que pareciam não dar valor ao que ele fazia. Depois daquela noite na CCB, algo dentro dele se quebrou, não no sentido de desespero, mas como um vaso velho que precisa ser quebrado para nascer algo novo. Ele começou a orar de verdade, não só com palavras, mas com o peito aberto. E foi aí que as coisas começaram a mudar de um jeito que nem ele esperava. Sua esposa, Maria, que há anos lutava contra uma depressão profunda, começou a acompanhá-lo aos cultos. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos. Ela via a mudança nele. O homem que antes chegava em casa resmungando agora chegava cantando os hinos que tinha ouvido na igreja. Uma tarde, enquanto Renato lia a Bíblia em voz alta, algo que nunca tinha feito antes, Maria sentou ao seu lado e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquelas que vêm quando a gente sente que uma carga pesada está saindo das costas. Pouco tempo depois, ela também foi batizada nas águas, e o casal passou a servir juntos na obra do Senhor. Os filhos que antes mal falavam com o pai começaram a notar a diferença. O mais velho, que já estava se envolvendo com más companhias, certo dia chegou em casa e encontrou Renato de joelhos, orando por ele. Não houve sermão, não houve gritos, só silêncio e lágrimas. Aquela cena mexeu tanto com o rapaz que na semana seguinte, ele pediu para ir com o pai ao culto. Hoje ele é um dos jovens mais dedicados na congregação, sempre pronto a ajudar nos trabalhos da mocidade. Renato também passou a visitar os doentes e os desanimados, levando não só palavras de conforto, mas o próprio testemunho. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia, com a convicção de quem tinha vivido o impossível. Muitas vezes as pessoas ouviam sua história e mesmo sem entender, sentiam uma paz que não vinham de lugar nenhum, só de Deus. Um dia, anos depois, um homem que tinha ouvido Renato pregar em uma reunião de oração o procurou depois do culto. Era um senhor de cabelos brancos, com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água. Eu era médico no hospital onde você foi atendido aquele dia, confessou. Vi seu caso, li seus exames. Não tinha jeito.
Mas hoje, ouvindo você falar, não tive dúvida, foi Deus. E se ele fez isso por você, talvez ele possa me ajudar também. Aquele homem, que carregava uma doença terminal e uma alma ainda mais doente, acabou encontrando na CCB não só a cura para o corpo, mas a esperança que havia perdido faz tempo. Renato nunca escondeu que ainda tinha dias difíceis. Afinal, a vida não para de testar a gente só porque a gente tem fé. Mas agora ele sabia de uma coisa, não estava sozinho. Toda vez que a dúvida batia à porta, ele se lembrava daquela noite, do cheiro do óleo da unção, das mãos dos irmãos apoiadas em seus ombros, da voz do pastor dizendo: "O Senhor é contigo." E isso bastava. Hoje, quando alguém pergunta como ele consegue ser tão firme, Renato responde com um sorriso simples: "Não sou eu que sou firme, é ele que me segura." A CCB me ensinou que milagre não é só coisa de história antiga. É para hoje. É para quem acredita. E assim, sua vida continua sendo um testemunho vivo de que onde a fé é verdadeira, até o impossível se curva aos pés de Deus. A história de Renato não parou por aí. Na verdade, foi só o começo de uma corrente de bênçãos que nem ele mesmo poderia imaginar. Poucos meses depois daquele dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, ele conheceu a irmã Mariana, uma serva de Deus que também carregava cicatrizes da vida, mas que, como ele, havia encontrado refúgio nos braços da congregação. Ela era daquelas pessoas que falavam pouco, mas quando abria a boca, era para dizer algo que tocava fundo na alma. Os dois começaram a conversar depois dos cultos, trocando experiências e orando um pelo outro. Não demorou muito para que percebessem que Deus estava tecendo algo maior entre eles. Mas não foi fácil. Renato ainda lutava com as memórias do passado, e Mariana carregava o peso de uma doença na família que parecia não ter solução. Foi então que, numa noite de vigília, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre que só Deus pode operar? Renato segurou a mão de Mariana, e os dois subiram juntos ao altar. Dessa vez não era só por ele. Era por ela, pela família dela, pelo futuro que ainda não enxergavam, mas que sentiam no coração que Deus já havia preparado. Enquanto os irmãos oravam, Renato sentiu algo diferente. Não era só a emoção do momento, era uma certeza que invadia sua alma. Deus não só o havia libertado, como agora o estava usando como instrumento. E foi ali, entre lágrimas e clamores, que Mariana recebeu a notícia dias depois. Os médicos não encontravam mais vestígios da doença que tanto a afligia. O impossível tinha acontecido. Mais uma vez. Hoje Renato e Mariana servem juntos na obra do Senhor. Ele, como diácono, sempre pronto a estender a mão a quem chega quebrantado, como um dia alguém fez por ele. Ela no departamento de jovens compartilhando com as moças que a fé não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. E toda vez que contam suas histórias, os olhos dos ouvintes brilham, porque eles não falam de teoria, falam de algo que viveram. A CCB continuou sendo o lugar onde Renato encontrou não só a salvação, mas um propósito. Ele aprendeu que milagre não é só a cura física ou a vitória instantânea, mas também a transformação do coração, a restauração das famílias, a paz que não se explica. E assim sua vida se tornou um farol para muitos que, como ele, já pensaram em desistir. Porque no final das contas, a maior prova de que Deus está vivo não são os sermões ou os livros, mas as vidas mudadas. E a de Renato é uma delas. Uma história que não começou com ele, mas que, pela graça de Deus, vai continuar inspirando outros a crerem que sim, milagres ainda acontecem, especialmente quando a gente se entrega de verdade. E foi justamente essa entrega total que levou Renato a viver um dos momentos mais marcantes de sua jornada na CCB. Um dia, durante um culto de oração, ele sentiu um peso no coração ao ver um jovem chamado Lucas, de apenas 18 anos, sentado nos bancos do fundo. O rapaz tinha o olhar vazio, as mãos marcadas por cicatrizes que contavam histórias de lutas e erros. Renato reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele próprio tinha anos atrás, quando achava que não havia mais saída. Sem hesitar, ele se aproximou e sentou ao lado de Lucas. Não falou de religião, não citou versículos. Apenas contou sua própria história com sinceridade, sem enfeites. Falou das noites em claro, das escolhas erradas, do dia em que entrou na igreja arrasado e saiu transformado. E enquanto falava, viu as lágrimas escorrerem pelo rosto do jovem. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, o alívio de quem finalmente encontra alguém que entende. Naquela noite, Lucas aceitou o convite para se entregar a Deus. E não foi um momento solene, com corais ou discursos. Foi simples, um aperto de mão firme, uma oração sincera e a promessa de que, a partir dali, ele não estaria mais sozinho.
Renato se tornou seu mentor, acompanhando-o nos cultos, ajudando-o a encontrar um trabalho honesto e, acima de tudo, mostrando que a mudança era possível. Mas o milagre não parou por aí. Semanas depois, durante um culto de jovens, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ele compartilhou como Deus tinha tirado dele o desejo pela vida errada que levava. Muitos na plateia choraram, incluindo a mãe dele, que há anos orava por aquele momento. Ela, que já tinha perdido as esperanças, agora via o filho de pé, falando de um futuro que ela nem ousava sonhar. E assim, a história de Renato se multiplicou. Porque o milagre verdadeiro não é só para quem o vive, mas para todos que testemunham. A CCB continuou sendo esse lugar onde o impossível se torna possível, não por mágica, mas pela fé que move montanhas. E cada vida transformada como a de Renato e Lucas, é uma prova de que Deus não desistiu de ninguém. Hoje, quando Renato olha para trás, não vê apenas o que perdeu, mas tudo o que ganhou. Uma família restaurada, amigos que se tornaram irmãos, e a certeza de que mesmo nos dias mais escuros, a luz da igreja esteve lá, firme, esperando por ele. E agora, com um sorriso no rosto, ele repete o que ouviu quando chegou. Deus não muda o passado, mas ele transforma o futuro. E o melhor milagre é quando ele usa a gente para ajudar outros a enxergar isso. Na mesma igreja onde Renato encontrou sua transformação, uma jovem chamada Mariana também lutava em silêncio. Ela chegava sempre nos últimos minutos do culto, sentava-se nos fundos e saía antes do final, como se tivesse medo de ser notada. Carregava um peso que poucos conheciam, a culpa por um erro do passado que a fazia acreditar que não merecia perdão. As noites eram longas, cheias de lágrimas e perguntas sem resposta, até que um dia, depois de um culto, uma irmã da igreja se aproximou dela com um sorriso suave. Mariana, você já experimentou o café da irmã Clara depois do culto? É uma bênção, disse a irmã, como se fosse apenas um convite comum. Mas Mariana sentiu algo diferente naquele gesto. Não era apenas sobre café. Era sobre alguém que tinha olhado para ela e visto além da fachada. No domingo seguinte, ela ficou. Tomou café, ouviu risadas, sentiu o calor de mãos que se estendiam sem julgar. E então, na classe de jovens, o pastor falou sobre Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus, mas descobriu que não há lugar onde o amor dele não alcance. As palavras ecoaram em seu coração como se fossem só para ela. Naquela noite, Mariana chorou no altar, não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia soltar o passado. Os dias que se seguiram não foram fáceis. As memórias ainda doíam, mas agora ela tinha algo novo. Uma comunidade que orava por ela, irmãos que ligavam só para perguntar como estava, e a certeza de que, se Jonas pôde ser restaurado, ela também poderia. Pouco a pouco, Mariana começou a servir. Primeiro, ajudando na limpeza da igreja, depois na escola bíblica das crianças. E foi ali, ensinando sobre o amor de Deus a pequenos que nem sabiam o que era erro, que ela entendeu a verdade mais profunda. O perdão não era um prêmio que ela tinha que merecer, mas um presente que já estava em suas mãos. Um ano depois, Mariana estava diante da igreja, compartilhando seu testemunho com voz firme, embora as mãos ainda tremessem um pouco. Ao seu lado, estava Renato, que agora era um dos líderes do grupo de apoio da CCB, e Lucas, o menino que ele tinha ajudado a resgatar das ruas, agora um adolescente cheio de sonhos. Os três representavam algo maior, a prova de que na igreja ninguém é um caso perdido. Cada um tinha uma história diferente, mas o mesmo final ou melhor, o mesmo começo. Porque milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes o milagre é a paciência de Deus que não desiste, é a mão estendida no momento certo, é a palavra que quebra corações endurecidos. E na CCB isso não era exceção, era a regra. Todo domingo, mais alguém entrava pelas portas carregando dor e saía levando esperança. Todo domingo, o impossível se tornava possível outra vez. E assim, a história continuava. Porque quando Deus começa a agir, não há fim, só novos capítulos, novas vidas, novos milagres esperando para acontecer. E o melhor de tudo? Qualquer um pode fazer parte disso. Basta entrar, ficar, e deixar que a luz faça o resto. O milagre que não tinha nome. Era o caso de seu João, um homem que entrou arrastando não só os pés, mas uma vida de amargura. Viciado, abandonado pela família com as mãos marcadas por lutas que ninguém via. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder até de si mesmo. Mas ali, entre os cânticos e as orações, algo começou a mudá-lo, não de uma vez, mas devagar, como o nascer do sol depois da noite mais longa. Primeiro foi o abraço de um irmão que não conhecia, mas que lhe disse: Deus não erra endereço.
Depois a palavra simples do servo que pregava: o que você chama de fim, ele chama de recomeço. E então as lágrimas que ele não conseguia segurar, como se uma represa de anos finalmente se rompesse. Não houve fogos de artifício, nem voz do céu. Só o silêncio quebra-se com um suspiro: eu quero mudar. Meses depois, seu João estava de pé, não mais no último banco, mas na frente, testemunhando. As mãos que antes tremiam agora seguiam a Bíblia com firmeza. A família que o havia desistido estava ali, chorando junto com ele. O milagre não tinha sido a cura instantânea de suas feridas, mas a paciência de Deus que o esperou, a comunidade que não o deixou cair, a graça que o levantou quando ele já não tinha forças. Reflexão final. Milagres não são sempre espetaculares aos olhos, às vezes, são silenciosos como sementes que brotam na terra seca. O verdadeiro milagre é perceber que mesmo quando nos sentimos perdidos, alguém sempre soube o caminho de volta para nós. E esse alguém não é um mágico com varinha, mas um pai que se curva para lavar nossos pés sujos de lama e dizer: vem, meu filho. A festa ainda não acabou. Lição de vida. Ninguém é um caso perdido para Deus. O fim que você enxerga pode ser apenas a porta de entrada para um milagre que ainda não tem nome, mas que já começou no momento em que você decidiu não sair pela porta que entrou. Porque na casa do Pai, as histórias não terminam. Elas se transformam. E o convite está sempre de pé: entre. Fique. Deixe a luz fazer o resto.